Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai tratar das normas regulamentadoras, as famosas NRs, como são chamadas e conhecidas em todo o nosso país. Essas NRs foram criadas a partir da criação da Portaria 3.214, em 1978, e elas foram um marco na história da legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho no nosso país. Essa legislação é considerada uma das mais avançadas do mundo e todos nós podemos nos orgulhar de ter nos protegendo uma legislação desse tipo. Porém, não é fácil cumprir essa legislação e também não é fácil fiscalizar o cumprimento dessa legislação, que deve ser feito pelas delegacias regionais do trabalho, porque a Delegacia Regional do Trabalho de cada estado tem deficiência de pessoas. Porém, o fato de não conseguirem fiscalizar como deveria ser feito, não deixa tranquilo a ninguém. Por quê? Porque a Delegacia Regional do Trabalho, em cada local, ela também pode ser acionada quando houver denúncias por parte de trabalhadores, de sindicatos e até de pessoas comuns que zelam pelos ambientes seguros de trabalho e pela manutenção da saúde das pessoas de uma maneira geral. Essa legislação, mesmo sendo uma das mais evoluídas do mundo, ela sofreu algumas alterações ao longo do tempo. No início, elaborado pelo Ministério do Trabalho, ela passou a atender determinações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e no Brasil passou-se, de alguns anos para cá, a adotar uma das orientações da OIT, que é a criação de comissões tripartites. E o que são essas comissões tripartites? São comissões organizadas pelo governo federal que traz junto de si o pessoal ligado a empresas, através da Federação das Indústrias, através da Confederação Nacional das Indústrias e dos trabalhadores. Então, governo federal, empregadores e empregados formam essa comissão tripartite que analisa as normas regulamentadoras, objetivando a sua atualização, a sua modernização e a sua adequação às nossas condições aqui no país. Embora seja algo muito interessante, moderno e participativo, as reuniões tripartites, elas costumam, pela divergência que existe entre empregadores e empregados e o próprio governo na tentativa de implantar determinadas resoluções, costuma haver uma demora tanto em definições como implantação de mudanças nestas normas regulamentadoras. E isso provoca atrasos que muitas vezes trazem problemas para todos. As normas regulamentadoras, elas servem de base para a fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, que possui um forte aliado, que hoje é o Ministério Público do Trabalho. As empresas que não atendem às determinações do Ministério do Trabalho, não cumprem as notificações ou que não atendem às autuações feitas pelo Ministério do Trabalho, acabam sendo denunciadas para o Ministério Público do Trabalho, que em outra esfera, em outra alçada, busca a correção dos problemas e até com punição para as empresas. E normalmente são feitos TACs. Vocês sabem o que são TACs? TACs são termos de ajuste de conduta, no qual é dado um prazo pelo Ministério do Trabalho, que assessora, na realidade, o Ministério Público do Trabalho. Cuidado para não confundir o Ministério do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, assessorado pelo Ministério do Trabalho, representado pela DRT, ele estabelece normas, rotinas, procedimentos e, neste termo de ajuste de conduta, a empresa se compromete, junto ao Ministério Público do Trabalho, em determinado prazo, de cumprir aquilo que é acordado em conjunto entre a Delegacia do Trabalho, que é o Ministério do Trabalho, e as empresas, perante o Ministério Público do Trabalho. Entenderam? É só saber diferenciar bem. Ministério do Trabalho, representado pela DRT, e Ministério Público do Trabalho. Bom, a partir daí, nós verificamos, então, a importância do atendimento das normas regulamentadoras. Bem, pessoal, vale a pena agora
nós destacarmos algumas normas regulamentadoras que têm sido alvo de observação por parte do Ministério do Trabalho, quando a DRT faz as suas inspeções nas empresas, e também aquelas que fazem parte mais comum daquelas ações movidas por trabalhadores contra as empresas. E os RHs têm que estar cientes delas, que são as mais importantes. Não que as outras também não tenham importância, mas essas, em especial, merecem muita atenção. E elas estão intimamente ligadas com a atuação do SESMIT. Vocês sabem o que é SESMIT, não é? SESMIT é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho das Empresas. Então, a primeira norma que nós vamos nos referir é a NR4. E o que diz a NR4? Diz o seguinte: ela diz que todas as empresas que possuem empregados regidos pela CLT, tanto públicas quanto privadas, devem constituir serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. E como é que são constituídos esses serviços? Bom, esses serviços eles são constituídos a partir de uma graduação que existe numa tabela que consta da legislação, e todos podem localizar este quadro quando lerem a NR4, que ele é bem específico e tem que saber entendê-lo. Esse quadro, ele considera o número de funcionários das empresas e o grau de risco. O grau de risco é determinado pelo CNAE e existe também na portaria, para cada tipo de empresa, um número que vai ser o grau de risco. Elas podem ser grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4. A partir do grau de risco e do número de funcionários, casando essas duas variáveis, cada empresa vai saber o que ela vai precisar em termos de pessoal especializado para compor o SESMIT. Essa composição do SESMIT obrigatoriamente deve ter médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Mas nem todas precisam ter todo esse efetivo. Algumas podem ter apenas um técnico de segurança no trabalho. Como eu disse, sempre dependendo do grau de risco e do número de funcionários. Mas estas pessoas podem ter também, quando se trata do trabalho de médico, de engenheiro e de enfermeiro, podem ter seu trabalho feito de forma não dependente da lei. Tem empresas que, em determinado grau de risco, não precisam desta equipe, mas por deliberação própria, para que elas tenham garantias de que a segurança dos seus trabalhadores e a saúde seja preservada, elas podem contratar esse efetivo, independente da obrigação legal. E isso é feito em várias empresas. Nós temos um problema, portanto, que em algumas empresas faz-se isso voluntariamente, mas mais de 90% das empresas no país não possuem SESMIT. É difícil de acreditar, mas a legislação, ela abrange poucas empresas no país, porque nós temos muitas empresas. E muitas delas, como é dito comumente, são de fundo de quintal e que não cumprem a legislação. Bom, de acordo então com o que determina a NR4, tanto o médico quanto o engenheiro podem ser contratados em horário integral ou em horário parcial. E aí, o horário parcial do médico pode ser de 6 horas, quando este horário tiver vinculado a um grupo grande de funcionários de um grau de risco elevado, como pode ter esse horário parcial de 3 horas. Mas, normalmente, as empresas, quando contratam o médico por 4 horas, independente da obrigatoriedade legal ou que tenha necessidade apenas do tempo parcial. Já para se ter técnicos de segurança e auxiliares de enfermagem do trabalho, as empresas contratam por 8 horas. Então é importante essa NR, é importante que todos conheçam e é importante também saber que esses serviços são próprios, quando a lei o determina, de acordo com aquilo que já foi dito, ou também podem ser contratados alguns profissionais quando forem obrigados a ser empregados e outros podem ser contratados como prestadores de serviços.
E existe ainda a possibilidade da criação de SESMITs coletivos, que isso é uma outra novidade que existe, na qual um grupo de empresas afins pode contratar o serviço. E aí é importante sempre o contato com a Delegacia Regional do Trabalho para uma perfeita orientação do que deve ser feito. Outra norma regulamentadora que sempre deve ser seguida quando indicada e sempre deve ser muito bem atendida, porque a Delegacia Regional do Trabalho, em suas inspeções, sempre procura observar essa norma sendo cumprida, é a norma regulamentadora número 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA. A CIPA é composta por representantes dos empregados e dos empregadores. E aí ela também vai depender de uma série de itens para que ela seja composta em número e ela também tenha uma amplitude de atuação. Normalmente, a CIPA trabalha em conjunto com a área do SESMIT. E a CIPA adquiriu uma importância muito grande a partir da determinação do governo, através da Delegacia Regional do Trabalho, quando mudou a legislação da CIPA, a partir do momento em que ela passou a elaborar os mapas de riscos. Os mapas de riscos, eles são fundamentais para o estabelecimento de determinados pontos onde existem riscos ocupacionais para o desempenho do trabalho das pessoas. Os mapas de riscos, eles podem envolver uma série de riscos ocupacionais que podem ser físicos, químicos, biológicos, podem ser riscos de acidentes de trabalho, enfim, cada risco ele tem uma cor correspondente no mapa de riscos. E ele é feito pela CIPA com o apoio da área de segurança do trabalho e também da área de medicina do trabalho das empresas. A CIPA tem um outro papel importante, que é a reunião mensal que deve ocorrer, onde assuntos pertinentes à prevenção de doenças e de acidentes é tratada. Além disso, é elaborada uma ata e essa ata deve ser guardada em livro próprio, porque quando a Delegacia Regional do Trabalho comparece a uma empresa para fazer uma inspeção, ela pede normalmente, eu quero ver o livro de atas da CIPA. E uma questão que não podemos esquecer é que, uma vez essas reuniões sendo mensais, havendo algum acidente grave, havendo algum problema grave na empresa, é obrigatória a realização de uma reunião extraordinária o mais rapidamente possível, em geral em 24 horas, onde é feita a investigação do acidente e colocada numa ata, porque quando existe um acidente grave numa empresa, a DRT é acionada ou através de notícia de jornal, ou através de denúncia e comparece às empresas. E esse documento, então, é obrigatório, é fundamental. Pessoal, uma outra NR que é importantíssima e que ela, quando foi mudada, em dezembro de 1994, passando-se a chamar PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é a NR7. Essa NR7 ela foi uma verdadeira revolução dentro das NRs. Ela estabeleceu a obrigatoriedade por parte das empresas de constituírem um programa de controle médico de saúde ocupacional, como é o nome dessa NR. A partir dela, todas as empresas que admitem funcionários como empregados devem ter um PCMSO. Dependendo do número de funcionários, a empresa tem que ter um coordenador deste PCMSO, que sempre deve ser um médico do trabalho. Mas mesmo não havendo obrigatoriedade de ter um coordenador médico do trabalho para esse PCMSO, o PCMSO tem que ser elaborado por um médico do trabalho. Entenderam? A NR7, ela estabelece quais os exames ocupacionais que devem ser realizados pelos trabalhadores nas empresas. O médico do trabalho é que define, através do seu conhecimento do local de trabalho, que é indispensável. O médico do trabalho, que vai atender uma empresa, ele é obrigado, prestem bem atenção, ele é obrigado a visitar o ambiente de trabalho. Em muitas empresas prestadoras de serviço,
o médico não sai do ambulatório ou não sai da sua clínica. Pessoal, isso não pode ser. Exijam que o médico compareça à empresa, conheça as instalações, conheça os riscos ocupacionais e que ele leia o PPRA. Você sabe o que é o PPRA? É o objeto da outra NR que eu vou citar para vocês, que é a NR9, e ele é base para a elaboração do PCMSO. Os exames ocupacionais que trata a NR7 são exames de admissão, exames periódicos, exames para troca de função, exames de retorno ao trabalho quando existe afastamento por mais de 30 dias de funcionários por parto ou por doença ocupacional ou por acidente, e também os exames demissionais. Estes exames são a chave da NR7. E o médico do trabalho, quando houver necessidade de fazer exames complementares, como laboratório, raio-x, audiometria, ele é o responsável pela escolha dos serviços que vão atender a empresa. Ele é o responsável. Portanto, cobrem do médico essa responsabilidade na escolha, mas, por outro lado, deixem que o médico escolha. Não adianta dizer, eu quero naquele serviço. Se o médico discordar da qualidade, ele não vai poder ser responsabilizado. A NR7 estabelece também uma série de outras questões, e uma delas é a obrigatoriedade da guarda dos documentos médicos por 20 anos, estabelece que quando houver algum tipo de acidente de trabalho ou suspeita de doença ocupacional, cabe ao médico fazer o encaminhamento ao RH, nos casos em que houver RH nas empresas, e que a gente espera que todas tenham, porque é muito importante a presença do RH, que ele encaminhe ao RH a documentação dizendo: necessitamos que fulano de tal seja encaminhado à CAT. Cabe ao médico do trabalho indicar para o RH emitir a CAT sempre que for necessário. Para o quê? Para que a lei seja cumprida. Tudo que é feito dentro da empresa com relação a médicos, a exames, a afastamentos, enfim, a tudo que dizer respeito à saúde e segurança, deve ser bem documentado, porque isso vai poder ser útil para a empresa depois, quando ela tiver que se defender, ou de uma visita por denúncia da Delegacia Regional do Trabalho, ou por uma ação movida por algum funcionário. E finalizando o aspecto da NR7, para cada trabalhador, após cada exame, deve ser emitido um documento que é de máxima importância, que é o tão famoso e conhecido ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. E esse ASO tem uma série de características que devem ser atendidas e é muito importante que o RH cobre do médico sempre a emissão desse ASO, que tem que ser fiel ao que consta no PCMSO. Se no PCMSO consta que, para a função determinada, tem que ter audiometria, no documento do ASO deve conter a data em que foi feita a audiometria, o nome da audiometria, né, e sempre acompanhado dos demais exames que forem indicados no documento do PCMSO. Não podemos nos esquecer que o ASO também deve ter a assinatura do trabalhador, dizendo que recebeu cópia dos exames e cópia do atestado de saúde ocupacional, que vai ficar de posse dele. Uma cópia tem que ficar no departamento pessoal. E nós indicamos que o médico do trabalho fique com uma outra cópia. Apesar de não ser obrigatória pela legislação, é muito importante que ele a tenha para que ele possa, no ano seguinte, quando fizer um novo periódico ou quando ele for acompanhar alguma coisa, ele tenha consigo o documento para ter um acompanhamento e uma sequência lógica. Essa é a NR7, que tem muito mais aspectos que devem ser lidos e entendidos, porque são a base daquilo tudo que se faz em medicina do trabalho. Como dissemos há pouco, existe uma íntima relação entre a NR7 e a outra norma que vamos citar agora, que é a norma regulamentadora número 9, que ela trata do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Junto com a NR7, a NR9 sempre é exigida quando da fiscalização do Ministério do Trabalho.
E é muito importante que ela sempre esteja junto do RH para quando for feita uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Tanto a NR7 quanto a NR9, elas devem ser apresentadas na CIPA. Vocês lembram da CIPA, NR5? Sempre elas devem ser apresentadas na CIPA. Assim como o relatório anual do PCMSO, que na NR7 também deve ser feito para aquelas empresas em que ele é exigido, também apresentados na CIPA. Vocês estão observando como tem uma relação íntima entre as NRs? E isso não é sem sentido. A maioria delas está entrelaçada e interligada. Mas voltando à NR9, ela é a NR que vai servir de base para que o médico elabore o PCMSO. E ela faz o levantamento de riscos ambientais. E ela também pode utilizar o mapa de riscos para isso. O trabalho deve ser muito bem executado, deve ser fidedigno, e essa NR, portanto, ela possui uma importância vital para as empresas e para que se possa fazer a prevenção de doenças e acidentes na área de trabalho. Pessoal, para exemplificar o que eu falei, é muito importante que vocês prestem atenção neste pequeno trecho de um filme muito famoso que vai abordar esse assunto. Prestem atenção. The hexachrome here in these cooling towers as an anti-corrosive. Then they dump the excess water into these ponds. I don't remember seeing any pond up there. Well, this is an old picture. They've been covered over, and not too carefully, because if you dig 1 inch under the surface, dirt's as green as a fucking shamrock. And that's what caused the contamination? Well, it didn't help, but no, the problem actually started on the bottom. And according to this, in most cases you would line these ponds so this shit didn't seep into the ground. But guess what? They skipped that step? Mm-hmm. And here are the ponds. The plume comes down like this, and Hinckley is down here. Mm. It's like 14 years of hex chrome just flowing into the groundwater. Jesus. And this guy just offered all this information? Well, yeah, I mean, Nelson cares what's in those ponds. He used to spend half the day wading around them. That was his job. Então, pessoal, gostaram? Vocês já viram o filme inteiro? É importante que o vejam. Ele trata de um dos problemas atuais que existe com relação à contaminação ambiental. Espero que vocês consigam relacionar o que foi dito até agora com esse trecho de filme. Vamos agora citar outra NR que deve ser motivo de atenção naquelas empresas que possuem caldeiras e vasos sob pressão, NR13. A Delegacia Regional do Trabalho costuma vistoriar as empresas que possuem caldeiras e vasos sob pressão, no caso que possuem materiais, equipamentos, gases e vapores que circulam nas empresas. Isso é mais na área química, área petroquímica e em outras que possuem esse tipo de produtos. E que é muito importante quando da instalação das empresas e quando elas estiverem funcionando, seja feito um trabalho específico por engenheiro habilitado, qualificado e conhecedor do assunto. A DRT costuma fiscalizar muito isso. Portanto, prestem bem atenção na NR13. Vocês conhecem a NR15? Claro que conhecem. É aquela que trata da insalubridade. Essa NR é importantíssima porque ela é um dos maiores focos de demandas judiciais contra empresas quando os trabalhadores buscam os direitos adquiridos pelo trabalho em condições insalubres. E, normalmente, as empresas têm que se defender. E, quando se trata de insalubridade, ela pode ser caracterizada em 3 graus. Insalubridade em grau mínimo, insalubridade em grau médio, insalubridade em grau máximo, todas elas pagas da seguinte maneira: relação desse percentual com relação ao salário mínimo. Existe muita confusão quando se fala a relação da insalubridade ou com salário básico, ou com salário profissional, ou com salário de referência, mas enfim, tem-se hoje dito que é com relação ao salário mínimo. A insalubridade em grau máximo, ela é 40%. A insalubridade em grau médio é 20%.
E a insalubridade em grau mínimo é 10% sobre este salário. Os adicionais de insalubridade, eles são determinados a partir de limites que são vistos dentro da empresa com relação a determinados tipos de agentes considerados insalubres. As avaliações para a determinação da insalubridade, do grau de insalubridade, devem ser feitas por pessoas especializadas e elas contam dentro de quadros que existem na NR15 que separam as avaliações em qualitativas e quantitativas. Algumas determinações ambientais são quantitativas. Por exemplo, o ruído. Fala-se em número de decibéis para avaliações e que elas são feitas através de decibelímetros ou de audiodosímetros, que são equipamentos mais atuais e que eles determinam a exposição do trabalhador a determinado nível de ruído existente no local de trabalho. Já com relação a produtos químicos, nem todos podem ser medidos, porque não existe equipamento para isso. Então, muitas vezes, basta ver a presença do produto químico para que seja considerado a insalubridade em nível qualitativo. Bem, de qualquer maneira, nós queremos adiantar que a questão da insalubridade é muito séria. Muitos trabalhadores vendem a sua saúde, ou seja, fazem questão de ganhar o adicional de insalubridade e tem muitas empresas que preferem pagar o adicional de insalubridade ou até não pagá-lo porque sabem que o empregado vai entrar na justiça reclamando e nem todos entram na justiça, mas aqueles que entram na justiça depois podem fazer um acordo e aí a empresa fica livre de ter um ônus de pagar um adicional de insalubridade permanentemente. Isso é uma estratégia que muitas usam, mas não são as melhores empresas que fazem isso. Então, pessoal, cuidem se por acaso vocês forem contratados por empresas que não querem atender a lei. A rigor, então, podemos dizer que o adicional de insalubridade deveria ser extinto. O que deveria prevalecer seriam as ações feitas pelas empresas, através do seu SESMIT, e através das áreas de produção, enfim, por todos que trabalham na empresa, para elidir, para que não houvesse agentes insalubres. E aí não haveria algo que hoje se diz, entre aspas, vender a saúde. Esta é a NR15. Em muitas empresas, nós encontramos produtos e trabalhos que geram insalubridade. Já em outras empresas, nós temos o que trata a NR16, que é a periculosidade. E a periculosidade, ela corresponde, quando existe, a um percentual de 30%, é único, sobre o salário base da pessoa. Muitas vezes, observamos que trabalhadores entram com ações judiciais contra empresas exigindo insalubridade e periculosidade. E muitas vezes são alvos de perícias judiciais para determinação se realmente aquela empresa possui periculosidade ou insalubridade. De qualquer maneira, nós temos um aspecto que o RH tem que sempre se dar conta. Ou seja, jamais podem ser pagos simultaneamente adicionais de periculosidade e insalubridade. Paga-se ou um ou outro. Vamos falar um pouco agora sobre a NR17. Ela trata de um assunto não menos polêmico, que é a ergonomia. É uma norma que possui uma série de injunções objetivas, mas ela é muito mais subjetiva ainda, porque ela trata de organização do trabalho, postos de trabalho, enfim, vocês lendo essa norma, vocês vão ver que ela é um pouco complicada. E ela serve, justamente por ser complicada, para trazer uma série de conflitos, principalmente quando se trata de inspeções da Delegacia Regional do Trabalho e quando também existem ações judiciais por parte de trabalhadores. Portanto, pessoal, recomendo que vocês leiam atentamente a NR17, porque ela vem num crescendo de importância e de utilização em todas as esferas legais e mesmo não legais. Porque até serve, muitas vezes, para que pessoas digam que ficaram doentes na empresa, mas já trazem problemas crônicos, degenerativos ou lesões antigas, anteriores à sua entrada na empresa,
e que muitas vezes se confundem em questão de nexo causal, em questão de o que veio primeiro, a doença fora da empresa ou dentro da empresa, e isso traz repercussões financeiras. Certo, pessoal? Bem, tivemos oportunidade, durante esses minutos em que tivemos juntos, de constatar a importância das normas regulamentadoras. Então vai aí uma recomendação. O RH das empresas, ele tem que conhecer as normas regulamentadoras e deve trabalhar intimamente ligado ao SESMIT. Por quê? Porque as delegacias regionais do trabalho, como já foi visto, e também as ações judiciais são muito baseadas em termos de seu cumprimento ou não. Portanto, leiam as NRs, estudem as NRs, procurem entender os principais aspectos e boa sorte. Como dicas de estudo, eu recomendo que vocês naveguem à vontade no site do Ministério do Trabalho, onde consta legislação e consta normas regulamentadoras. Existe bastante espaço e bastante assunto para isso dentro do site. Bons estudos!